Olá a todos! Novamente, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, ative a inscrição, as notificações para você receber sempre notificação quando chegar vídeo novo. Também comente, compartilhe, né? Pergunte, tire suas dúvidas aqui. A gente está aqui para conversar, para buscar uma vida, né, melhor, seja a dois, seja em família, sendo como uma pessoa, um profissional melhor. O assunto de hoje é filhos, família, né? Filhos, sobrinhos, família em geral, tios. Então, a gente vai falar hoje de um assunto que às vezes aparece aqui na terapia de casal, às vezes aparece quando eu atendo um adolescente, né? Qual que é a maior questão, né? Poxa, o meu filho vinha bem, né, na infância, tinha um bom comportamento, e aí na adolescência começou a dar mais problema. Ou, agora o meu filho encerrou, né, as suas atividades aqui na faculdade, encontrou uma pessoa e está indo embora, né? Síndrome do ninho vazio. Então, como cuidar disso, dessas relações, desses filhos que estão indo embora, né? Desses filhos que dão trabalho dentro de casa, né? E que trabalho é esse? Dessas relações familiares, o que esperar, né? Desses tios próximos, dessas pessoas que podem nos ajudar na educação, na criação dos filhos também, especialmente na adolescência. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Bom, então, toda família que tem filhos, que tem sobrinhos, primos, enfim, vai observar aí que cada criança, mesmo sendo gêmea, né, gêmeos idênticos, tem comportamentos diferentes. Então, cada um se coloca no mundo da maneira como entende, né? Em geral, na adolescência, que é uma fase crítica, né, para as famílias, nossa, meu filho agora está totalmente diferente, não me obedece, eu não entendo o que está acontecendo, ele está se colocando no mundo, como eu costumo dizer, ele está testando a força dele, né? Então, ele está testando as opiniões que ele tem sobre o mundo, os valores, enfim, ele está questionando, né? Ele está ganhando uma força. Os pais vão ter que brigar e lutar com relação a isso que eles estão dizendo? Não, os pais ali são autoridade e eles precisam colocar a disciplina que eles entendem que é necessária dentro daquela casa, né? Nem evitar, nem tolher, né, a liberdade dos filhos de pensar, exercer o seu livre-arbítrio, mas também nem permitir, ser extremamente permissivo para que eles tomem as decisões sozinhos, sem entender as consequências, né? Algo muito importante para o adolescente, por exemplo, que é uma das fases mais críticas, é entender a consequência daquela atitude dele, porque em geral eles não entendem, né? Eles têm uma necessidade de fazer algo sem esperar a consequência daquilo. Então, ter isso muito bem claro, né? Dentro da família, da organização que vocês se dispõem a ter. Então, não fez, não cumpriu um combinado, a consequência é essa e executar até o fim. Ser firme nisso, né? Em geral, é uma questão de casal. Então, primeira coisa que a gente precisa observar os pais, eles têm uma opinião única sobre aquilo ou qual que é a opinião que vai prevalecer naquele momento. Então, ter esse momento de conversar na educação dos filhos é muito importante, é uma preparação que vem acontecendo, né? Então, o que a gente espera na educação, seja da escola, seja nas atividades extras, seja no aspecto espiritual, o que a gente espera do nosso filho, né? E na educação dele, o que a gente vai fazer para que ele tenha esse ritmo de vida, esses valores, esses princípios façam sentido na vida dele também, assim como é aqui nessa família. Ok, Natiele, mas e aí os pais não estão dando conta, o que eles podem fazer? Podem pedir ajuda profissional, podem, inclusive, reconhecer que, através dos amigos, das pessoas de referência, eles têm aí grandes aliados, né? Então, em geral, um adolescente, ele é muito observador, muito crítico. Se os pais querem ser exemplo, né, entre aspas, ou seja, o que a gente querer ser exemplo? É a gente querer ser uma coisa que a gente não é, né? Os pais dizem, a gente precisa ser constante, pontual, e aí aquele adolescente vê que o pai falta no trabalho. E aí aquele adolescente vê que o pai se atrasa, que ele não entrega o relatório. Então, ele está querendo ser um exemplo que não é real, né? Então, ele precisa ter uma constância, seja afetiva, né? Então, por exemplo, na infância, quando a criança vinha mostrar o desenho, ele falava, nossa, que lindo, meu filho, parabéns, pendurava na parede. Agora, na adolescência, quando ele entrega um projeto, quando ele tem uma apresentação na escola, o pai já não dá muita atenção, né? Fala que é obrigação dele. Então, o que uma criança e um adolescente espera dos pais? Uma constância afetiva, né?
Se eu tenho uma postura de fato, me importar com o meu filho, declarar para ele o quanto ele é importante, declarar para ele o quanto ele é amado, né? E também cobrar dele resultados, colocar ele na realidade da família filho. Então, a nossa realidade é essa. A nossa disciplina precisa ser essa, né? Nós somos pontuais, nós temos como valores entregar o trabalho na data estipulada, né? Nós temos aqui como valores ler antes de querer dar opiniões sobre as coisas, né? Então, são valores que são transmitidos aos filhos, que não é necessariamente um talento, né? Uma habilidade inata, mas é algo construído, é a constância, né? Então, se eu tenho uma constância, eu posso reconhecer que um dia eu vou me atrasar, eu passei mal à noite, eu tive algum problema, ok, tá tudo bem também. Mas a diferença é quando isso passa a ser um comportamento muito irregular, né? Essa pontualidade ou essa capacidade de entrega é muito irregular. Então, dá uma sensação que dá para ser de qualquer jeito, né? Dá para enrolar, dá para entregar mais tarde, né? Então, é isso que a gente precisa pensar na educação dos filhos. Que a gente não vai ser perfeito, certamente não somos, mas que a gente precisa pensar, então, como de fato eu sou e como de fato eu posso ser para o meu filho, né? A maternidade, a paternidade vem com esse compromisso, né? De que nós nos desgastemos, nós nos exaurimos as forças, as energias para entregar para os nossos filhos aquilo que é de fato valor, né? As crenças, as nossas habilidades sociais. Natiele, então como eu falei, mas se tudo isso ainda assim está difícil, é aí que os nossos bons amigos, que os nossos familiares que a gente tem como referência podem nos ajudar também. Então, eu trago para dentro da minha casa, ou eu permito que esse meu filho, essa minha filha, conviva e observe como de fato aquela pessoa é. Não querendo ser um exemplo, como a gente já falou, mas como ela é no mundo, né? Como ela se comunica, como ela é criativa, como ela se relaciona com o mundo, com as habilidades que ela tem, com a constância que ela tem ao longo da vida, né? É um profissional, é criativo, tem também uma família, ou escolheu não ter uma família, mas tem uma vida regrada, uma vida real, né? A gente não está falando aqui de perfeição, a gente está falando de pessoas reais, né? Mas que buscam de fato ser úteis no mundo. Então, quando a gente entende, quando a gente pensa, né, por ser útil, o que a gente entende? Quem que é útil? É aquela pessoa que é imprescindível. Por exemplo, no churrasco de domingo, se ela não for, ela vai fazer falta, né? Então, essa é uma pessoa útil. E é isso que a gente tem que cultivar também na nossa vida, e especialmente na vida das crianças, adolescentes e já na vida dos jovens adultos. Cada vez a gente sai mais tarde de casa, né? Então, o que ele sabe fazer bem? Antes dele ser um bom profissional, ele precisa ser uma boa pessoa, né? Então, antes dele querer escolher qualquer tipo de curso, né? Medicina, veterinária, agronomia, administração, contábeis, o que ele sabe fazer bem, né? Ele entrega bem as coisas que ele tem que fazer, né? Ele sabe fazer bem um bolo, ele sabe fazer bem alguma coisa dentro de casa, ele lava bem uma louça, ele organiza bem uma sala, né? Isso é uma habilidade que não está no livro, né? Que pode ser praticada através do ensinamento que está ali, na família, é uma realidade. Ah, Natiele, mas eu vou ter quem faça para mim. Tudo bem, mas é seu. Você precisa saber fazer. Isso te dá uma força no mundo, né? Qual que é a sua força? É o saber fazer algo, né? Não é ter uma ideia do que se pode fazer. Isso já nos coloca num outro lugar. Peraí, o que é importante para nós? O nosso filho está crescendo, está se desenvolvendo, mas o que também a gente tem como valores? O que a gente gosta de fazer, né? De hobby, ou do nosso trabalho, ou das coisas que a gente gosta de estudar, gosta de comer, tudo mais, né? Então, assim, não colocar o filho como aquele ser que é totalmente dependente e que a gente precisa viver exclusivamente para ele. Óbvio que tem uma fase da vida, né, do bebê que depende exclusivamente. É um momento. Depois ele vai se desenvolvendo, crescendo e se a gente cria uma expectativa de que se ele estiver bem, a gente está bem, óbvio que isso está presente, né, nas mães. Mas se a gente depende exclusivamente, totalmente disso, a gente gera uma frustração muito grande, porque ele vai passar por desacordos, desalentos, tristezas. Então é natural que isso aconteça. Ele precisa. O que ele precisa saber, mais uma vez, da sua constância afetiva? Que você vai amá-lo e vai estar ali por ele e para ele quando ele precisar, né? Mas não colocar a ponte o tempo inteiro para ele passar. Ele vai precisar dar um jeito de encontrar um recurso de passar por aquela situação, né? Então, é sobre tudo isso que a gente fala e que a gente experiencia também no consultório. Claro, são questões individuais,
são necessidades individuais, valores que a gente constrói e pensa, mas é um pouco disso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês não concordam, se vocês concordam, eu quero que vocês coloquem aqui para a gente discutir e pensar melhor sobre isso.